Sejam bem-vindos ao painel A Modernização do Mundo Empresarial com a adoção de políticas de diversidade de gênero e raça. Convido para compor a mesa e presidir os trabalhos a senhora Patrícia Lima, consultora da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Convido a representante do escritório da ONU Mulheres no Brasil, senhora Ana Carolina Querino. Convido a representante da Avon, a senhora Ana Beatriz Costa. Convido o senhor Antônio Cosme Santos, coordenador executivo da CEPROME, representando a secretária Fábia Reis. Passo a palavra, neste momento, para a senhora Patrícia Lima, para dar continuidade aos trabalhos. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro quero agradecer aqui ao convite da CETRE, a secretária Olivia Santana e sua equipe, a estar mediando esta mesa. São óbvios, né, meus vínculos com esse debate, com esse tema. Eu fiz parte da estrutura da CETRE por quase 8 anos. A temática de gênero e raça também, fiz parte do ano da SPM. Só retificando, eu não sou mais consultora da OIT, hoje eu sou funcionária, me orgulhava ser consultora, mas ainda hoje está aqui minha colega Thaís Faria, que é especialista na temática, vai estar fazendo uma fala amanhã em um dos recortes, mas ela é especialista em todo esse debate. E aqui nessa mesa a gente vai ter a oportunidade de falar no painel 4 sobre a modernização do mundo empresarial com a adoção de políticas de diversidade de gênero e raça. E para começar os trabalhos da mesa, já passo a palavra à senhora Ana Carolina Querino, gerente de programas da ONU Mulheres. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde, meus colegas de mesa. Bom, eu como vocês podem perceber, minha voz não é sempre assim, então, enfim, vou falar, respirar e falar e respirar, mas vai dar para trocar umas ideias com vocês, colocar alguns temas para a gente conversar nessa tarde. Você pode... Senão a gente vai ficar na frente. Bom, o que eu vou trocar de ideia com vocês, esses elementos que eu trouxe para a gente dialogar, vão muito do que se perde ao não se promover equidade, quais são os ganhos que a gente tem, qual é a agenda global, como é que o tema de empoderamento econômico das mulheres aparece na agenda global e, com isso, quais são as ferramentas que orientam o debate. Bom, partindo de alguns pressupostos básicos, né, que eu sempre gosto de começar pelos pressupostos básicos. Um é que alguns países são mais desiguais do que outros, mas a grande constatação é que nenhum país no mundo conseguiu alcançar a igualdade de gênero. A segunda constatação, que é uma constatação que é muito real para a gente, é que tanto o racismo quanto o sexismo, eles são fatores que estruturam as desigualdades sociais no Brasil. E a gente fala que estrutura porque, se formos olhar os diversos indicadores socioeconômicos, as mulheres, a população negra, as mulheres negras sempre estão nas piores situações. E o que a gente perde com isso? Bom, quando a gente fala de empoderamento econômico, quando a gente fala do papel das empresas em promover essa transformação e empoderamento das mulheres, a gente tem que ver quais são o potencial, né? No Brasil,
quase 80% dos empregos estão nas empresas públicas e privadas. Só isso revela quanto que, se as empresas adotarem políticas equitativas e se empenharem em promover a mudança cultural, a gente tem um impacto direto na vida de 80% das pessoas trabalhadoras, e a gente tem um impacto direto na sociedade. E o que motiva essas empresas a adotarem políticas equitativas internamente? A gente viu diversos exemplos hoje, né, já da Microsoft, da Bayer, a gente vai assistir aqui a exposição da Avon. Tem uma certeza que é embasada por diversas pesquisas já, de que ambientes diversos, eles além de estarem cumprindo com os preceitos de direitos humanos, eles são ambientes que dão melhores respostas a problemas complexos e que, com isso, acabam tendo como um subproduto o lucro maior das empresas. E a gente também tem, como seu outro elemento, uma nova agenda de desenvolvimento global, que coloca obrigações não só para os estados, mas que traz também nós, enquanto indivíduos, o setor privado, a sociedade civil organizada, como atores chaves nesse processo de transformação, porque é uma agenda ambiciosa e que prevê realmente que todos e todas nós trabalhemos a partir das nossas áreas para promover essa transformação. E esse potencial transformador, ele se baseia muito nessa premissa de que existe um custo da inação. Esse custo que vem sendo evidenciado pelas pesquisas. E qual é esse custo? Esse custo, ele vem muito desses gráficos aqui. Os principais estudos, eles são desenvolvidos por uma consultoria chamada McKinsey. Então, essa consultoria, a partir de diferentes metodologias, ela chega a uma conclusão de que as empresas que têm ao menos uma mulher no seu conselho de administração, ela pode ter ou 44% ou 47% a mais de lucro. São empresas que atraem e retêm os melhores talentos. E também, a partir de algumas projeções, essa consultoria, ela destaca que, se houver equidade de gênero, aqui ela fala mais de equidade de gênero, se a gente for pegar, colocar outras variáveis de equidade racial, de pessoas com deficiência, LGBT, enfim, da diversidade de quem nós somos, das experiências que nós temos, também é possível chegar a resultados semelhantes. Mas pensando em igualdade de gênero, até 2025, adotando medidas para promover equidade, seria possível acrescentar 12 trilhões de dólares no PIB global. E se tivesse uma situação de igualdade plena, que a gente sabe que uma situação de igualdade plena ela é muito difícil de acontecer e não necessariamente, enfim, desejar, porque nós gostamos da diversidade também, né, para falar da riqueza, do potencial, seria possível chegar ao número de 28 trilhões. E qual é o futuro que a gente quer? Assim, o futuro que a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, ela faz esse chamado do futuro que queremos, né? O futuro que queremos, ele é apenas uma transformação cultural. E para essa transformação cultural, o roteiro, ele é sintetizado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que tem um específico de igualdade de gênero, mas o tema de igualdade de gênero está no centro da agenda. Então, outros 12 desses objetivos também têm metas específicas para empoderar as mulheres. Então, ali na erradicação da pobreza, da segurança alimentar, saúde, educação, trabalho decente, na redução das desigualdades. Então, todos esses objetivos, eles também têm metas específicas e diferenciadas para homens e mulheres.
E o tema de empoderamento econômico das mulheres, ele aparece no centro desse debate. No centro, ele aparece como sendo algo que é fundamental para dar impulso para se alcançar esse desenvolvimento sustentável, né? Que ele é desenvolvimento sustentável pensado a partir do tripé do desenvolvimento econômico, social e ambiental. E esse impulso ele foi destacado pelo ex-secretário-geral das Nações Unidas, que convocou todas essas autoridades. Ali tem de azul, porque ali a diretora executiva de ONU Mulheres, na outra ponta a presidente da IKEA, que é uma grande empresa, o presidente da Costa Rica, para criar um painel de alto nível para pensar, elaborar estudos e discussões e pensar uma rota de ação para a sociedade em relação ao empoderamento econômico das mulheres, pensando nas principais barreiras, né? Então, esse grupo elaborou um conjunto de 7 princípios para uma agenda transformadora de empoderamento econômico das mulheres, que passa desde o combate às normas adversas que limitam as oportunidades para as mulheres, até o fortalecimento da visibilidade, da voz coletiva, da representatividade. Então, aí passando pela mudança da cultura e prática corporativa, do reconhecimento, redistribuição do trabalho não remunerado e de cuidado, porque aqui a gente está falando de um fórum de diversidade no mundo do trabalho, mas sabemos que essa noção de trabalho ela pode ser muito mais ampla e não necessariamente é reconhecida em sua plenitude. Então, o trabalho, aquele fator que nos limita enquanto mulheres para usufruirmos das nossas oportunidades plenas, né, que é essa responsabilização pelo trabalho de cuidado e pelo trabalho não remunerado, né, como já foi colocado na palestra anterior, lá das situações que aquela moça grávida vivenciou de discriminação, ou de outras mulheres que estão em idade reprodutiva, ou mesmo, enfim, essa realidade que nós conhecemos no nosso dia a dia, até mesmo de reconhecer e de visibilizar outro tipo de trabalho que também é feito no ambiente doméstico, remunerado, mas que é uma das profissões que tem os maiores déficits de trabalho decente, que são as trabalhadoras domésticas. Então, reconhecer o trabalho e valorizar nesse espectro bastante amplo. Então, esse relatório ele traz, dentro daqueles 7 princípios, orientações para o setor corporativo e para os governos. Então, o que o setor público pode fazer? Desenvolver e implementar políticas que promovam o crescimento econômico e inclusivo. Então, não basta focar apenas no crescimento e no desenvolvimento da economia, porque se a economia, se essas soluções forem pensadas de uma forma a não enxergar os diferentes desafios e potencialidades da população e sua diversidade, ele não vai alcançar os seus objetivos plenos. Na verdade, você tem uma queda dos índices sociais e é um avanço que, sabe, igual o voo de galinha, né? Que você não, de fato, você não dá saltos, você pode ter um resultado positivo num curto prazo, mas que não se sustenta, porque não foi pensado para toda a sociedade. E para o setor corporativo, justamente essa mudança das suas práticas e culturas organizacionais. E, no mínimo, o que esse relatório traz é que as empresas, pelo menos, deveriam seguir as orientações das normas internacionais e da OIT e da legislação nacional, né, de promoção do trabalho decente. Qual é outro grande momento de discussão global? Assim, eu trago esses momentos de discussão global para que a gente conheça, para que seja possível a gente situar que todas as discussões que estamos tendo aqui, elas têm um laço, elas estão alinhadas, né, com o que está sendo acordado, discutido e acordado no nível global, e para que a gente tenha também a consciência de que essas discussões elas acontecem no nível global, mas a mudança concreta ela só ocorre a partir do momento que agimos localmente. Então,
tem esse duplo reforço, né? O reforço da gente ganhar o fôlego da legitimidade, saber que o que estamos discutindo aqui em termos de diversidade do mundo do trabalho responde a acordos e consensos que já estão sendo tomados em outra esfera, e também para saber que esses acordos, eles só, de fato, ganham efetividade na medida em que discutimos e aplicamos no nível local e na nossa vida cotidianamente. Então, outro momento outra esfera em que traz o tema do trabalho de uma forma central foi a última reunião da Comissão sobre o Status da Mulher, que é o principal fórum intergovernamental de discussão sobre o avanço da igualdade de gênero no mundo. O tema desse ano, cada ano tem um tema, a reunião é realizada em março, normalmente. Cada ano tem um tema, e esse ano a discussão foi as mulheres no mundo do trabalho em mudança. E o que inspirou essa discussão? O que também já foi destacado hoje. Estamos passando por uma transição muito rápida e consistente das formas de trabalho, das formas de trabalhar e oportunidades e riscos que advêm desse processo de transformação. Então, se não discutirmos, colocarmos em discussão os direitos e os princípios básicos estabelecidos nas normas internacionais de proteção do direito das mulheres, é possível que a gente tenha dois cenários. Um, que as mulheres elas não se beneficiem de todas as oportunidades dessa transformação do mundo do trabalho, e que, por outro lado, sejam penalizadas só com a parte negativa desse processo de transformação. Então, essa discussão da CSW ela colocou justamente isso. E as conclusões que elas chegam vão desde de reafirmar esses compromissos e consensos internacionais dos direitos das mulheres e empoderamento, dos direitos das mulheres e empoderamento, quanto fortalecer as ações de educação, capacitação e desenvolvimento e reconhecimento, né, das aptidões das mulheres, aplicação de políticas econômicas e sociais para o empoderamento econômico das mulheres, medidas para reduzir a informalidade, gestão dos avanços tecnológicos, fortalecimento da voz coletiva e liderança das mulheres, que é um ponto central que a gente vê se repetindo, né, nessas recomendações, e do setor privado para o empoderamento econômico das mulheres. E aí, assim, acho que a grande maioria de vocês aqui já sabe mais ou menos qual é a nossa situação drástica em relação aos dados. O Brasil está lá atrás no indicador de desigualdade de gênero, globalmente, então ele está na posição 85. Somos um país muito violento com as mulheres, uma em cada 3 mulheres sofre violência. Um dos países que mais assassina as mulheres, em que as respostas para esses assassinatos, se não tiver uma perspectiva racial, mesmo entre as mulheres, gera resultados muito diferentes. Então, aqui, no período de 10 anos, enquanto o assassinato de mulheres brancas caiu quase 10%, de mulheres negras aumentou 54%, em que as mulheres recebem cerca de 70% do que recebem os homens, e se colocarmos as duas pontas, as mulheres negras, comparada com os homens brancos, as mulheres negras recebem 40% do rendimento deles, só 55% das mulheres negras contribuem para a Previdência, e aqui a situação de precariedade nas relações de trabalho, onde quase 40% das mulheres negras estão em relações precárias e os homens brancos a metade, né? Então, o que se pode fazer? Quais são as principais plataformas que podem orientar e guiar aqui, principalmente o setor corporativo na sua atuação? A plataforma que ONU Mulheres trabalha
são os princípios de empoderamento das mulheres, que tem a sigla de GWEPS, que é uma iniciativa que é resultado de uma parceria da ONU Mulheres com o Pacto Global das Nações Unidas. Globalmente, tem mais de 1.600 empresas signatárias. No Brasil, são mais de 140. O Brasil é o terceiro país no mundo em número de empresas signatárias. Em primeiro lugar está Japão, em segundo lugar Espanha, em terceiro Brasil. Mas é um dos países onde as empresas são mais atuantes, as empresas signatárias. E aqui são os temas que mais são trabalhados a partir das parcerias entre as mulheres com as empresas. Então, políticas de compras sensíveis a gênero, então, de como as empresas podem, na sua atuação, fortalecer empresas lideradas por mulheres ou coletivos, mulheres empreendedoras. Oficinas e guias de vieses inconscientes, que são... Temos toda a história de como a sociologia explica, né, a estruturação da desigualdade de gênero e raça, mas também tem os vieses inconscientes que individualmente faz com que nós internalizemos e reproduzamos os preconceitos e a discriminação, ações de empoderamento das mulheres nas comunidades e na cadeia de valor das empresas, apoio a mulheres refugiadas, oficinas de racismo institucional e ações para colocar em discussão a igualdade de remuneração. Os 7 princípios são esses que estão na tela, então vão começa com o compromisso do presidente ou da presidente da empresa, então, como estava comentando o CEO da Bayer mais cedo, passando por ações de não discriminação, de promover um ambiente não discriminatório, garantir saúde, segurança e bem-estar no ambiente de trabalho, educação, capacitação e desenvolvimento, então as ações para dentro. 2 princípios que tratam da atuação da empresa para fora, assim, começa dentro, mas que impacta fora, como o marketing, né? A gente sabe que o marketing de muitas empresas ele ainda reproduz muito dos estereótipos e do preconceito, e a gente sabe o potencial e o poder que tem de promover mudança cultural a partir de ações que não reproduzam esses estereótipos. Há essa ideia das compras sensíveis a gênero, as ações que as empresas têm, o impacto nas comunidades onde elas operam, que pode ser, a gente sabe que em muitos casos é um impacto negativo, mas pode ser um impacto positivo, e a mensuração de todo esse processo. Então, aí estão alguns exemplos, né, de empresas assim. É claro que quando a gente coloca esses resumos, a gente corre o risco de ser injustos, mas é só alguns dos elementos que as empresas estão trabalhando, então vem se destacando. Então a gente tem desde empresas com mulheres na presidência, ali na Costa Schneider, Laboratório Sabin, Home Care, Magazine Luiza, empresas que se destacaram com o prêmio EPS, a licença parental, que é aquela licença que é concedida para o casal, né? Então, os vieses inconscientes, racismo institucional, enfim, o que algumas das empresas estão fazendo. A gente tem iniciativas de reconhecimento dessas iniciativas, né, dessas ações que visam promover a equidade no interior das empresas. Tem o prêmio EPS Brasil, que foi criado e vinha sendo promovido pela Itaipu Nacional, o programa Pro Equidade de Gênero e Raça, que é um selo do governo federal, então, e que é implementado em parceria com a OIT e a ONU Mulheres. Então, um selo em que as empresas aderem voluntariamente, fazem todo um retrato do seu quadro interno, a partir desse retrato propõe um plano de ação, e quem implementa 70% do plano de ação no período de 18 meses recebe o selo. Ele está na 6ª edição agora.
E tem também as ações que nos convidam enquanto indivíduos a atuar. Então, o movimento Eles por Elas, que é um movimento que foi criado pela ONU Mulheres no nível global e que convida homens a refletirem sobre o seu papel social e sobre também a construção da masculinidade, né? Porque se existe desigualdade entre homens e mulheres, se um lado sofre com a discriminação, o outro lado ele é beneficiado. Se a gente tem situações de violência, de piadas machistas e etc., é um convite para que homens possam olhar para essa construção de masculinidade, refletir sobre ela e desempenhar um outro papel de forma que as mulheres elas possam desenvolver o seu potencial. Então, que possam conversar entre homens, né, e não deixar vir à tona piadas machistas ou situações de violência ou situações que façam com que as mulheres elas não enfim, que elas sofram qualquer tipo de discriminação. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradecer aqui a Ana Carolina Querino pela sua exposição. Durante sua fala, né, vi pensando, e desses exemplos, você falou como o racismo e o sexismo são estruturantes na sociedade, né, e essa reflexão precisa ser incorporada nessa discussão do mundo do trabalho e dessas boas práticas que você apresentou em toda essa iniciativa. E a importância dessa discussão me veio um viés interessante da reflexão da discussão da inclusão de gênero e das peculiaridades, né? Pensando duas situações específicas, né, de como a questão da violência de gênero impacta no mundo do trabalho, né, dessas mulheres que sofrem violência, e a questão das responsabilidades familiares, né, como isso, da gente falar tanto da outra jornada. E eu recentemente, coincidentemente, eu fiz uma publicação no Facebook, uma amiga fez um depoimento, era sobre a identificação recente de uns sintomas de TPMs em algumas mulheres que é tão grave, né, que foi recentemente se descobriu como isso afeta, e ela é uma advogada, ela fez assim, eu tenho esse problema, e fez um depoimento lá. E como isso precisa ser visto, né? É algo que vai impactar a mulher que engravida, a mulher que tem isso, essa mesma mulher que vai vivenciar a sua realidade no mundo do trabalho. E quando a gente vai falar essas coisas, vai se dar um susto, né? Não fala isso na hora que vai se discutir a questão da inclusão da mulher. Vai falar que essa mulher é engravida, que essa mulher tem cólica, que essa mulher sofre, mas isso precisa ser refletido, né? Desse ser humano. E essa discussão, acho que essa discussão fala de um processo civilizatório, né? Você vê o ser humano como um todo, vê a mulher em suas peculiaridades, e esse debate avançar nisso, né? Na verdade, você já mostrou com essas experiências, e eu vou falar um pouco de uma experiência prática, como é possível, considerando todas essas peculiaridades, avançar, ir além, né? E cumprir essas responsabilidades em relação à inclusão. E eu já passo aqui, eu estou falando assim porque a gente também vai ver uma apresentação, eu vou passar a palavra para a Ana Beatriz Costa, da Avon, que vai fazer a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Não vou fazer em pé mesmo, porque eu acho que fica mais fácil da gente conversar. Na verdade, é uma apresentação, eu vou falar um pouquinho de alguma coisa da Avon, mas eu não quero focar na Avon, eu quero focar na iniciativa privada, né, no que as empresas, como um dos eixos transversais que podem mudar a história desse país, como iniciativa privada, junto com sociedade civil, junto com a ONG, junto com políticas públicas, governo, etc., como é que a gente pode trabalhar junto para melhorar e para falar de modernidade dessas práticas, de diversidade, de sustentabilidade, inovação. É um caminho sem volta. Um dia me perguntaram, mas como é que você acredita, por que você está nesse movimento e tal? Eu acho que água, tem um ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Eu acho que a gente tem que continuar tentando. Se a gente não fizer o nosso papel, a nossa parte, a gente não vai conseguir mudar esse mundo, o mundo que eu quero para os meus filhos e que eu espero que não demore tanto assim para chegar.
Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, de humanidade, de respeito, e um pouquinho também da Avon, que tem uma característica própria muito focada em gênero, mas aí depois eu vou abordar os outros eixos da diversidade. A Avon tem 130 anos privilegiando a mulher. Ela começou com a questão do empoderamento, quando a mulher não podia nem votar, né? E através da venda de produtos, em que a mulher chegava, tinha os produtos, vendia, revendia, ganhava lucro, e muitas vezes tinha sua renda principal ou renda complementar baseada nessa venda de produtos, né? Então isso dava para ela uma autonomia financeira. Então falar de mulher, falar de gênero, é uma coisa que está muito transversal dentro do DNA da própria empresa. Então sempre foi essa parte toda orgânica mesmo, quase que a área, não só da área de RH, tanto que eu não sou de RH, eu sou de uma outra área, mas todo mundo, principalmente quem está na liderança, porque se isso não começar na liderança, isso não vai para frente. Então, principalmente sensibilizar a liderança a respeito dessa importância. Então, a mulher não se cogitava, era orgânico, já estava, você tem cota, tem ação afirmativa, já estava tão orgânico que era, tem uma vaga, a mulher é sempre a prioridade. Então não precisava nem ter a cota, era orgânico aquela contratação e o índice de representatividade das mulheres. No board, por exemplo, hoje, a gente tem, varia, tá? Porque também não dá para você ter uma homogeneidade o tempo todo. Isso é um caminho, é um ciclo de aprendizado. Eu brinco muito isso e falo, não dá para você achar que você não, você está sempre aprendendo, esses números vão variar, vão oscilar, então por isso que você não pode se prender tanto em número. É claro que o número é importante, mas mais do que o quantitativo, o qualitativo também. É o que eu faço com essa mulher quando ela sai de licença maternidade, como é que eu faço para reter, para que ela fique na empresa, para que ela não desista da empresa, que a maior dor que eu tenho é quando uma mulher volta de licença maternidade e fala, não dou conta, não é para mim. Então quais são as políticas e as coisas que a empresa faz para reter essa mulher? Então tudo isso estava muito no sangue de quem trabalha na Avon, né? Quando a gente fala de gênero, de equidade de gênero. Tá? E surgiu depois disso também voltado para a mulher, tudo uma mulher no centro, né? Então além da Avon ter no DNA, no core business dela isso, ainda tinha o Instituto Avon por trás, que também acolheu duas causas para quê? Para abraçar essa mulher. Então, câncer de mama e violência doméstica. Então, são os dois pilares que o Instituto Avon tem justamente para atender novamente quem? A mulher que está no centro de todas as escolhas da empresa, né? A revendedora, que é o grande poder de mobilização da empresa, que são 1,5 milhão de revendedoras por todo o país. Então, teve esse pilar do Instituto Avon também. Vários movimentos empresariais que a gente sempre fez parte, sempre quis fazer parte, para aprender e ensinar, para ter essa troca, que mais uma vez, transversalmente, não só falando de empresas, mas de políticas públicas, de secretarias de governo, da ONU, enfim, de vários parceiros que a gente foi construindo ao longo do tempo. Políticas públicas para mulheres também pegando a parte do governo para juntos, a gente construir e tentar nessa transversalidade fazer mudar essa história. E aí a gente começa com uma parte interessante. A gente tinha sempre esse discurso da mulher, né? E aí um dia, uma pessoa de marketing olhou as nossas revistas que a gente vende por brochura e foi ver todas as pessoas, todas as mulheres que estavam refletidas naquelas brochuras eram louras de olho azul, parecendo que vinha lá lá da Suíça. E a gente olhava e falou, gente, isso é hipócrita, né? Como é que a gente fala isso aqui dentro? E quando a gente vê o que está nas revistas, não representa a mulher que é a minha consumidora, a minha revendedora, não representa o meu país. Então a gente começou a ter um olhar, que já tem algum tempo, que o mundo externo e o mundo interno, eles têm que se falar juntos, tem que ter uma simbiose, não dá para você, senão também, mais uma vez, fica um discurso hipócrita. Então, a gente tem um olhar muito grande em todas as campanhas publicitárias, em todas as revistas, para considerar o que eu brinco que é a beleza FDP, né? É a beleza fora de padrão. Que não dá para ter aquela velha ideia sobre tudo, aquela velha... Não, vamos traduzir o que é realmente o nosso Brasil, o que tem que estar nessa brochura, tanto em comercial quanto nas brochuras, que é o que vende nas modelos, para ter essa representatividade também. E uma das campanhas que a gente fez, aí a gente consegue tocar, vou pedir para vocês darem uma olhadinha.
isso nas brochuras, teve muita gente dando os parabéns e muita gente criticando também, né? Então isso é que a gente começa a ver que, poxa, o mundo ainda precisa realmente ser pensado e ser construído. E aí mais uma aqui também para mostrar. Estou dando só exemplos aqui do que foi feito no mundo externo, tá? E foi muito bacana, fico feliz de poder dividir, eu tenho um orgulho danado disso e de defender, porque é um caminho sem volta, né? Então toda vez que a gente ouve uma crítica, ou que a gente ouve, não, é isso que a gente quer, é o que a gente acredita, é o que a gente vai seguir, tá? E depois também, para tentar ser consistente e coerência com o que a gente sempre visou ter, bom, a gente olhou para o mundo externo, tá? Agora na brochura, tá na televisão, internamente. Eu vou continuar falando só de mulher, né? Eu tenho outros leques, eu tenho a pluralidade da diversidade. A gente não tinha até 2 anos atrás movimentos de outros tipos, como por exemplo LGBT, a própria questão de raça e portadores de deficiência física. Então a gente olhou e falou, bom, também está na hora de expandir o leque. A gente já está bem com a questão de gênero, também sempre tendo que aprender, porque é um movimento também contínuo e tem que ser um ciclo virtuoso. Mas o que eu posso fazer nas outras matizes, nas outras considerações que eu tenho, daquilo que eu quero incluir na minha empresa, não só na minha brochura, né? Não só no meu comercial de TV. Então a gente criou internamente um grupo que a gente chamou de Rede pela Diversidade, tá? E que eu sou a líder desse grupo, mais uma vez, é uma coisa também randômica, hoje sou eu, ano que vem é outro líder, a ideia é que toda liderança tem a liderança desse grupo também, porque mais uma vez, se não vier da liderança, isso não vai engajar a empresa como um todo. Então a gente criou essa, nossa gente precisa ter a oportunidade de enxergar, respeitar e valorizar toda a beleza. Quer dizer, não era só vender o produto internamente, a gente tinha que sentir aquilo para poder comunicar. Se a gente não sente, a gente não comunica bem, né? Então a gente criou essa rede pela diversidade, que aí é outra coisa também. Empresas lucram mais, que é uma coisa que eu sempre bati. Tudo bem, lucra mais, tem pesquisa, tem tudo, mas vai além, transcende a questão do lucro. É a humanidade, né? Refletir aquilo que a gente tem dentro da empresa. Então a gente está falando disso, a gente está falando do sentido, do contato, de ter novos olhares, novos repertórios, vivências e trocas dentro da empresa, tá? Que foi muito rico e está sendo ainda, eu estou há 2 anos lá, meu mandato acho que termina no final do ano, mas a ideia é que a gente sempre continue falando sobre isso. A rede, ela é feita por funcionários voluntários diversos e diversas áreas da empresa, e a gente criou células. Por que células, né? No conceito que as células se multiplicam, tem a simbiose, que é a troca de uma para outra. Então, para criar essa maneira de melhor comunicar toda a nossa missão, que é ser um foco permanente na empresa para fortalecer a diversidade em todas as suas instâncias e garantir um ambiente de pluralidade que enriquece não apenas o negócio, mas as pessoas, que é uma coisa que a gente sempre brigou também. O negócio é claro que vai ficar mais rico, tem pesquisa e tal, mas é para quem está lá dentro se sentir inserido, e isso leva um engajamento também que é muito bacana. E aí são as células que a gente criou, né, que tem a gênero, tem LGBT, tem raça e tem recentemente a PCD também. Isso tudo voluntariamente, tá? No início eram só 3, e aí a Simone, que é de Haiti, chegou e falou, não, também quero liderar uma de PCD, porque eu acho que é importante, a gente só cumpre cota, a gente não dá oportunidade. E aí criou-se uma célula de PCD. Então, é um movimento dentro mesmo da empresa, que as pessoas se sentem mobilizadas, sensibilizadas e começam a liderar ações dentro das suas células para promover essa diversidade. E aí a gente começa, dentro do público interno, a falar de 3 pilares que para mim são essenciais. A sensibilização. Um dia eu estava chegando na empresa com um carro e tem uma catraca. E aí eu fui passar o chá. Quando eu passei, tinha um negócio assim, mulher no volante, perigo constante, precisamos conversar sobre isso. Aí eu olhei aquilo e falei, tá bom, entrei. Aí subindo a escada tinha um outro painel também. Foi promovida, deve estar tendo um caso com o chefe.
#precisamos conversar sobre isso. Então, foi uma campanha muito bacana, interna, que botaram várias frases de efeito para desconstruir o machismo, né? É a desconstrução do machismo que eu acho que alguém colocou. Às vezes a gente fala sem sentir, brinca sem a intenção de ofender, mas já está tão enraizado na nossa brincadeira, no nosso subconsciente, que é o viés inconsciente, que a gente acaba falando. Então eram frases e falas provocativas de tudo, depois para LGBT, para raça, comentários que se fazem, que não se devem fazer, #vamos conversar. E aí a gente chamava para uma roda de vivência, em que a gente chamava, conversava, engajava e mudava muitas vezes esses estereótipos e esses conceitos das pessoas que repetiam porque repetiam e achavam bonito, né? E a gente dizia, não, aqui não é bonito, aqui não é bonito, né? Aqui a gente não tolera isso. Então veio a segunda fase, além de atrair profissionais, sejam eles na minoria, não de quantidade, mas de representatividade, a gente tem que também criar um ambiente acolhedor e criar que isso seja realmente um ciclo virtuoso e que esteja no DNA da empresa, né? Então essa foi a sensibilização, a informação e depois essa capacitação e acolhimento, que a gente vai aprendendo também. Então na raça, por exemplo, a gente começou a ter várias ações afirmativas de trazer profissionais, principalmente no campo e tal, começou a ter metas, cotas em relação a isso. A gente conseguia cumprir, mas aí mais uma vez ficava só quantitativo. E a gente falava, não, eu quero ter qualitativo também. Eu quero que essa pessoa entre, fique aqui e consiga, se ela tem alguma deficiência em algum item, ou em alguma flexibilizar alguma coisa, que eu dê o degrauzinho para ela conseguir ficar em equidade. Ou permitir que o colega de trabalho aceite e acolha aquela pessoa com essa conversa, com essa sensibilização. Então, tudo isso, se a gente não tiver tudo isso, não vai adiantar e não vai ficar consistente, né? E no público externo a mesma coisa, né? A gente não pode ficar achando que sabe tudo, porque não sabe, e nem ficar olhando só para as nossas práticas. Então, a gente ia para o mundo externo para compartilhar e aprender com empresas que estão praticando hoje em dia, mais uma vez, é um caminho sem volta, então pegar as melhores práticas, apoiar e contribuir e inspirar e liderar. É uma outra coisa que eu sempre falo também, a gente não pode ficar só com empresas grandes, a gente tem que pegar empresas de médio e pequeno porte e capacitar essas empresas também, para que isso vire uma cadeia de valor mesmo, que esteja no meu fornecedor, que a gente começou a capacitar fornecedores, então isso tem que ser quase que por osmose, tem que sair no discurso e tem que ir para a prática também. Algumas ações que a gente fez, eu não vou falar todas, porque eu acho que aí, enfim, não quero fazer propaganda, são só algumas ações que a gente participou, de fóruns, etc. Mas, mais uma vez, sempre focado em reproduzir boas práticas, em dividir boas práticas e aprender. E sempre com aquela, principalmente por trás, com o racional de que eu preciso continuar, eu tenho que andar, eu tenho que fazer diferente. Que aí entra a modernização, entra a sustentabilidade da sociedade, né? Então é o que eu vou fazer diferente dentro do meu ambiente de trabalho para ser condizente com aquilo que eu estou vendendo no meu produto, na minha campanha publicitária. E como iniciativa privada, junto com o poder público, junto com a sociedade civil, junto com todo mundo, então vamos dar as mãos e tentar dar mais um passo a cada dia, né? E aí o mais legal, essa história também é bacana, a gente quis fazer um manifesto sobre a diversidade. Eu vou pedir, essa é um que eu acho que é super bacana, vocês vão gostar também. Um dia a gente falou, vamos fazer um manifesto sobre a diversidade. Mas quando a gente pensou em contratar uma empresa, contratar uma assessoria e pegar atores para fazer esse vídeo. E aí alguém teve a ideia, não, por que a gente não pega funcionário para fazer o vídeo? Eu falei, gente, mas será que as pessoas vão se sentir bem ou vão se sentir... Aí alguém falou, bom, mas essa pode ser justamente a medição do quão acolhedor a gente é, né? Se a gente está realmente conseguindo passar a mensagem que a gente quer, as pessoas vão até voluntariamente querer fazer o vídeo. E aconteceu isso. A gente não usou atores, todos que vocês vão ver aí são funcionários Avon, que chegaram, quiseram mostrar a sua realidade, quiseram mostrar a sua diversidade, seu mundo, e a gente fez um vídeo. E depois de gravar esse vídeo, o próprio presidente da Avon foi dar parabéns para cada um deles, que fez e teve a coragem de se mostrar, porque aquilo deu um orgulho muito grande, né? Deles quererem fazer e fazerem porque se sentiram à vontade de falar. Então eu vou mostrar um pouquinho desse vídeo, que é muito bacana para a gente encerrar aqui. Eu estou criando meus filhos sozinho. Eu sou uma mulher trans que adoro trabalhar com a beleza. Ando de cadeira de rodas e muletas. Eu sou gay. Eu sou hétero. Eu sou lésbica. Eu tenho 58 anos. Tenho 40 e amo minha idade. Tive meu carro parado pela polícia várias vezes, só por ser negro.
Eu sou humanista. Budista. Católico. Evangélica. Ateia. Eu sou drag queen. Eu já quis ser estilista e diplomata. Eu estou na Avon há mais de 10 anos. Eu tenho orgulho de ser mulher. E negra. Minha cor preferida é azul. Verde. Preto. Eu amo todas as cores. Eu amo volta vermelho. E eu delineador. E eu máscara de cílios. Usar maquiagem não é mulher. Nunca aceitei ser mulher dentro do modelo que espero. Eu canto chuveiro. Já fiz 5 tatuagens em uma noite. E eu vou fazer a minha primeira esse ano. Eu toco violão. Eu sofria bullying na escola. Sofri, mas também fiz. Sou viciada em combis antigas. Eu gosto das minhas olhos. Eu já sofri preconceito Por ser quem eu sou. Somos milhares de pessoas na Avon. E ao nosso lado, temos mais de 1 milhão de revendedores. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa dessa multidão é única e insubstituível. Mas existem mais coisas em comum entre nós do que imaginamos. Na Avon, toda cor, raça, crença, gênero, idade, sexo ou corpo tem o mesmo valor. Porque todos esses corpos diferentes são iguaizinhos na sua humanidade. São feitos de pele, carne, osso e sonhos. Diversidade e igualdade andam lado a lado na Avon. Uma beleza que faz sentido. Essa é a nossa cara. Mas enfim, a mensagem é essa, fica melhor quando você fala o que você mostra, mas no fim a mensagem é essa, né? De você mostrar essa pluralidade e de viver isso no dia a dia e saber que juntos a gente pode transformar e engajar não só os funcionários, não só o consumidor, mas a sociedade como um todo, tá bom? Muito obrigada e um abraço. Agradecer a Ana pela sua apresentação, falando aqui da experiência da Avon e algumas coisas que você falou são bem marcantes, que quando você faz a reflexão sobre como isso impacta em vivências e trocas dentro do âmbito da empresa, né? Vai muito além do que se faz a discussão hoje da diversidade na perspectiva dos ganhos, né? Que isso representa para a empresa. Você fez essa reflexão, é fato, né? Que é importante hoje incorporar a questão da diversidade dentro, há um ganho para a empresa como um todo, não se dá para pensar hoje essa discussão no âmbito empresarial sem considerar a importância de incorporar os vários olhares que a diversidade traz, as várias vivências, mas para além disso, né, tem um fator humano, né, de como isso pode ser tratado e pensado na perspectiva das pessoas. A reflexão, já ouvimos isso também aqui na fala pela manhã. Então, é extremamente positivo quando se verifica as boas práticas, né, e vem a sua empolgação. A Ana Carol trouxe aqui, citou alguns exemplos, né, mas a gente vivencia aqui na sua empolgação, falando disso na perspectiva da empresa e como pode ser positiva trazer ganhos de todos os lados. Acho que nesse debate, nessa discussão, que eu não tenho dúvida, a secretária que está aqui conosco, Olivia Santana, que a ideia é que essa iniciativa possa influenciar outros empresários, né? Outras iniciativas, mostrando que é possível e que é positivo promover a diversidade. Que bom momento, né? E já aqui passando para o nosso último palestrante desse painel, o Antônio Cosme Silva, representando a Secretaria de Promoção da Igualdade. Primeiro eu quero cumprimentar a mesa, a Patrícia e as duas Anas, né? Dizer da satisfação de estar aqui, parabenizar a CETRI por essa iniciativa, a figura da nossa querida secretária Olivia Santana.
Nossa secretária Flávia Reis, ela esteve aqui pela manhã, não pôde vir agora à noite, me pediu que a representasse e que eu pudesse falar um pouco aqui desse fórum. Então fiquei refletindo o que eu deveria falar em um momento como esse, tendo em vista que eu vi na programação a riqueza, né, dos debates, e seria até redundante falar da importância da diversidade no mundo do trabalho, no mundo empresarial, enfim, porque isso é uma constatação através de pesquisas, enfim, uma série de instrumentos que demonstram a importância de pensar a diversidade no mundo do trabalho. Eu represento a secretaria da CEPROME, mas eu sou professor, tá? E eu pensei, como na minha atividade de professor eu poderia trazer alguma novidade, trazer algum elemento que contribuísse um pouco na reflexão desse debate. Ou seja, apenas reflexão mesmo, nada de afirmação, nada de concreto. Enfim. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, assim como a CEPROME, assim como a SPM, a Secretaria Jovem, né, a Secretaria Nova, a CEPROME, ela tem apenas 10 anos, é o resultado de uma reivindicação dos movimentos sociais, particularmente do movimento negro, que não se conformava justamente com isso, né? Com a falta de diversidade dos espaços, tanto de poder na sociedade como um todo. Então é uma secretaria que também tem uma finalidade de fomentar justamente esse debate por dentro do governo e também junto à sociedade civil. A gente vem cumprindo esse papel, não é fácil ter uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, assim como a deduzo também, uma Secretaria de Promoção, uma Secretaria de Política para as Mulheres, dentro dos governos também isso não é fácil, mas nós temos que persistir nessa luta. Então assim, quando eu pensei em trazer alguns elementos aqui para reflexão, e na perspectiva da diversidade, foi até pelo conceito de trabalho, né? Porque normalmente quando nós pensamos no trabalho, a gente pensa no trabalho remunerado, enfim, a gente não pensa no trabalho numa perspectiva como alguns filósofos historiadores chamam de ontológica, né? Ontocreativa, que é o trabalho em todas as perspectivas. Para existir é necessário que exista o trabalho. O trabalho seria toda a realização humana para transformar a própria natureza. Então, nessa perspectiva, não existiria o não trabalho. Todas as pessoas trabalham. E o resultado do que nós somos hoje é resultado do trabalho de todas as pessoas. Ou seja, é impossível pensar em desenvolvimento, seja qual for o desenvolvimento, sem a participação de todas as pessoas, com as suas múltiplas identidades, e nessa perspectiva da alteridade mesmo. Então, só por aí, se a gente quiser fazer uma analogia com as empresas, para entender o funcionamento de uma determinada organização, ela jamais vai conseguir ter a sua plenitude se não refletir justamente a diversidade que há na sociedade. Então, acho que isso é importante a gente começar a pensar sobre o conceito de trabalho. Pensar trabalho e modernidade também nos ajuda a fazer algumas reflexões. Porque o trabalho, diferente do emprego, sobretudo no Ocidente, o trabalho sempre foi considerado algo ruim, né? Algo pejorativo. Numa visão judaico-cristã, o trabalho seria um castigo, né? Que as pessoas deveriam ter em virtude de um chamado pecado original. Uma visão de trabalho afastava algumas elites nessa perspectiva e colocava o trabalho até então para os dominados, como diria, acho que é Francis Fanon, os condenados da terra, né? E foi a partir disso que toda a engrenagem da escravidão, né? Se nós pegarmos na própria Idade Média, enfim, o trabalho sempre foi visto como algo pejorativo, algo ruim. Mas é na modernidade, sobretudo a partir da Revolução Industrial, que o conceito de trabalho aos poucos vai se modificando para se tornar algo que edifica, não as mulheres, edifica os homens, né? Nessa perspectiva machista mesmo. Então eu penso que
nessa perspectiva, a gente tem que entender que a modernidade, se a gente pensar a modernização das empresas numa perspectiva do que é a modernidade, nós chegaríamos à conclusão de que o trabalho ele não seria algo digno, começa a tornar-se digno com a chamada modernidade, né? Embora a escravidão tenha acontecido em diversas sociedades, o machismo, enfim. Então, essa é um pouco da reflexão inicial que eu gostaria de fazer. Mas do ponto de vista ainda de pensar a diversidade no mundo, a modernização do mundo do trabalho, falar em diversidade é muito normal, natural. Eu não sei se tem alguém que não admite a importância da diversidade. Se fizermos uma pesquisa em uma determinada empresa, uma escola, etc., se perguntar se tem alguém que é contra a diversidade, eu creio que quase 99% das pessoas vão admitir que a diversidade é importante. Agora, é como diz o ministro Sodré, a diversidade, falar da diversidade é simples. Diferente é vivenciar a diversidade, ter a afetividade, pensar o diverso como uma possibilidade de crescimento, de construção. Esse que é o nosso grande desafio. Porque nas empresas, você falar, é fácil falar de diversidade. É muito tranquilo falar de diversidade. E às vezes pensa-se até na diversidade como diferenças. Não, a diversidade não é diferença. A diversidade, alguns autores explicam como uma mão. Não existe diferença, né? Cada um tem uma funcionalidade e é nesse conjunto da própria diversidade humana, do que nós somos enquanto seres humanos, é isso que vai fazer com que a gente compreenda a diversidade como um valor, não como algo que exclui, mas como algo que inclui. Então, o mundo do trabalho, assim como, se a gente refletir, a sociedade como um todo, e para nós, particularmente nós negros, nós sabemos o que representa isso muito bem. Se pegarmos as empresas de comunicação, como a nossa imagem é refletida, enfim, para o próprio sistema capitalista, incluir a diversidade, eu acho que foi até Ana Carolina que até aponta aqui, quanto você inclui a diversidade, quanto isso pode traduzir, inclusive, em lucros, né? Ou seja, se as mulheres, se a população negra, LGBT, enfim, se todas as pessoas, elas são incluídas nesse mundo do trabalho, tem a perspectiva também de participar até do ponto de vista do lucro das empresas, seria fundamental. Mas a mentalidade, por vezes, de certos empresários é tão tacanha que não consegue perceber isso. Isso, obviamente, eu deduzo que está em virtude do nosso processo de educação, né? Um processo de educação baseado no patriarcado, né? Baseado no racismo institucionalizado, nessas relações de poder institucionalizado, nessa reprodução que se dá através da educação, né? Não da escolarização, mas pensar a educação em todas as perspectivas. Então, assim, pensar a diversidade também caberia aqui deixar para uma reflexão, pensar a diversidade como uma afetividade, não pensar a diversidade como uma mera inclusão de grupos que se sentem preteridos em alguns espaços. Pensar a diversidade dessa forma é muito simples. Incluir porque um determinado grupo reivindica, aqui não tem mulheres, aqui não tem negros, aqui não tem homossexuais, aqui não tem umbandista, só para incluir, pensar só nessa perspectiva, não responde à diversidade. A diversidade, se ela for pensada enquanto um valor, enquanto algo que agrega as empresas, aí sim a gente pode, eu normalmente digo que o historiador tem a visão da longa duração, né? Talvez na longa duração a gente alcance essa sociedade diversa, plural, democrática dentro das empresas. Então, em linhas gerais, é um pouco dessa reflexão que eu queria trazer aqui. E se tiver algum debate, a gente puder conversar e eu tiver tempo de falar mais algumas coisas, estarei à disposição de vocês aqui. Muito obrigado, um abraço para vocês. Agradecendo a Cosme, né, que faz uma
uma reflexão da gente em relação à questão da diversidade. Você fez também algumas observações que nos trazem outras reflexões. Acho que a discussão da questão do mundo do trabalho, quando você vai pensar em relação, se vamos fazer um recorte racial, né, como essa discussão é importante, né, a relação histórica da população negra com o mundo do trabalho, né, e hoje a discussão que a gente faz de inclusão, permanência e ascensão da população negra no mercado de trabalho. Eu acho que essa discussão que você traz, que você já lançou aí da reflexão da diversidade como um valor, né, está muito próximo, inclusive, do que foi falado aqui nessa mesa, né, quando foi das reflexões que foram feitas, dos ganhos que você tem para dentro e para fora, quando você trabalha a diversidade nessa perspectiva. Então, eu acho que são várias possibilidades, né, que a gente abre aqui para um debate nessa mesa que se propõe a discutir a modernização do mundo empresarial com a adoção de políticas de diversidade de gênero e de raça, né? A gente percebe que é mais do que pensar a inclusão em si, pensar isso na perspectiva de modernizar o mundo empresarial, na verdade é pensar em outra forma de fazer essa discussão, né, do mundo do trabalho, na perspectiva de considerar isso. Quando eu falei aqui sobre a questão de gênero, eu fiz algumas reflexões em relação ao ser mulher, né, e como isso impacta, e houve uma fala hoje de manhã que foi muito interessante do representante da Bayer, né, o Theo, que falou que a pessoa negra ela não pode esconder sua pele, né, que a questão racial está ali, é uma forma simbólica de falar o que você é, e a discriminação nem sempre ela é evidenciada, né, mas a gente traz na pele, né, digo a gente que eu sou uma mulher negra, e a gente não tem como esconder o que a gente é. E o preconceito nem sempre é algo que está explícito, né? Então, são várias questões que precisam ser enfrentadas para que isso que se propõe, né, de garantir a diversidade e nas várias perspectivas desse debate rico que vem sendo feito aqui, que não é, como a gente ouviu também de manhã, de uma pessoa, né, colocar uma pessoa, e o Cosme fala disso também, de apenas uma pessoa, e dizer que já estou com a representação aqui, eu coloquei e aquela pessoa vira o garoto propaganda da diversidade da empresa, né? Se prefere for uma mulher negra, se assumir como lésbica, e se tiver alguma deficiência, seria perfeito, né? Uma provocação que a gente teve na fala da manhã, mas que é importante a gente pensar nisso, de como vem sendo feito isso, né? E a provocação que vocês fizeram, né? Começaram a trabalhar para fora e exigiu que vocês se olhassem enquanto estrutura de empresa. Então, assim, agradecer as três falas, né? Agora a gente vai abrir para um debate, né? A gente teve aqui várias provocações, pedir a inscrição de 5 pessoas que respeitem, né, os 3 minutos, né? Para quem sabe a gente pode até ouvir outras falas. Por favor, quem for falar, se identifique. Se estiver representando alguma instituição também, por favor.